Olá, eu sou o pastor Alberto Rodrigues e estou aqui com outro vídeo tratando de um tema importante. Sempre os meus vídeos são baseados nos originais da Palavra do Senhor e a gente muitas vezes está gravando como uma videoaula onde eu estou mostrando para você. Assim você vai ter a oportunidade de fazer as suas comparações e suas pesquisas. E hoje nós temos que responder uma pergunta muito profunda, polêmica. Quem é a Igreja de Jesus no original da Bíblia? Isso porque esse tema ele é muito delicado, mas ao mesmo tempo que existe uma interpretação de cada lado e de cada um dos lados, né? Todo mundo tem a maneira de ver, mas a pergunta não é para falar de denominações, é para responder na Bíblia, aquilo que está na Bíblia. É muito comum você ouvir alguém dizer: nossa igreja evangélica é a verdadeira igreja de Jesus Cristo. Ou a nossa igreja católica é a verdadeira igreja de Jesus por ter 2000 anos e porque Pedro foi o primeiro papa. Independentemente disso, cada um apresenta alguns textos bíblicos citados com sua interpretação particular para defender a sua doutrina, o seu pensamento, a sua interpretação. Mas nem a Bíblia católica, nem a Bíblia evangélica você encontrará qualquer nome atribuído por Jesus ou pelos seus verdadeiros apóstolos, né, os apóstolos do Senhor Jesus Cristo, usados para escrever a igreja no Novo Testamento. Então a pergunta está lá. Mas afinal, quem é a igreja de Jesus Cristo, conforme ensinado no original da Bíblia Sagrada e pelos verdadeiros apóstolos de Jesus Cristo? Eu disse escrito na Bíblia Sagrada, correto? Então não é pegar um versículo e criar um nome em cima. Na Bíblia, o que está no original. Eu pretendo nessa mensagem mostrar para você os textos de acordo com o original da Palavra de Deus. E deixar que você mesmo tome a sua decisão com esses elementos que facilitem essa decisão, essa escolha. E a maioria deles, especialmente quando estiver tratando desse tema em si, eu vou citar os originais também, transcrever os originais. No final tem outros textos que são complemento, mas aqueles bases você verá também o texto original. Observe que a minha pergunta é: quem é a igreja de Jesus na Bíblia? E não qual é a igreja de Jesus na Bíblia. Você entenderá o porquê assistindo o vídeo até o final. Como é um tema polêmico, eu vou tratar bem carinhosamente cada versículo, usando várias traduções. O vídeo vai demorar um pouco. Se você gosta de conhecer e quer ter uma opinião bem formada, vá até o final. Mas é preciso lembrar 3 regras básicas e mínimas para um bom entendimento da Bíblia Sagrada. Primeiro, não se pode criar uma doutrina com base em traduções, somente com os originais da Bíblia, mas eu estaria utilizando tradução católica e tradução evangélica. Segundo, que a Bíblia explica a própria Bíblia. E o texto em questão precisa estar de acordo com o pensamento da Bíblia como um todo, né? E a Bíblia foi escrita por mente oriental. Essas mentes orientais, né? Se a gente observar, o nome das igrejas hoje, todas foram dadas no Ocidente. Então a gente tem que primeiro contextualizar, mas com o original da Bíblia fica mais fácil. A origem da Bíblia, a origem da igreja no original. Aqui o texto de Mateus 18:17, que diz: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16:18. Aqui é onde aparece pela primeira vez o termo igreja. Esse versículo merece, claro, um vídeo à parte, uma videoaula à parte, porque é um tema bastante polêmico e precisa ser bem tratado ele na língua original de Jesus, né? Falada, o aramaico, e também o grego, que é o grego do Novo Testamento. A palavra igreja aqui, eclesia, ela deriva-se de exis, que significa de dentro, fora de, e kalel, que significa chamar em alta voz, chamar pelo nome, convidar, e se empregava para a convocação do exército para reunir-se. Do século V a.C. em diante, o uso na antiguidade era assembleia popular dos cidadãos efetivos e competentes da polis, cidade, em grego, né? Em Atenas, eclesia era usada para a Assembleia dos Cidadãos, que se reunia cerca de 30 a 40 vezes por ano. Sua competência incluía decisões quanto às sugestões para a mudança da lei, as quais eram validadas pelo Concílio dos 400, nomeação para posições oficiais, questões da política interna e externa, como tratados, contratos, guerra e paz, né?
de forma militar, né? Finanças. Em casos especiais de traição, tinha a tarefa de ser um tribunal de julgamento, que geralmente pertencia aos tribunais regulares. Então, essa era a ideia do eclesia antes de Jesus usar. A palavra eclesia abria sessão com orações, no sentido como era ela em Atenas e na Grécia, né? Com orações e sacrifícios aos deuses da cidade. O Senhor Jesus usa esse termo, então, para definir aqueles que serão salvos pelo seu sangue na cruz, a graça de Deus em Cristo, porque a palavra eclesia tinha mais significados. Assim, a definição original da igreja, em essência, que era o sentido dos chamados para fora, ele não é autorizado pelo significado que a eclesia tinha no tempo do Novo Testamento, tampouco encontra respaldo no uso do termo em épocas anteriores, conforme o léxico grego aí, né, baseado no domínio semântico. O sentido de os chamados para fora é um significado etimológico forçado, baseado na junção de ek para fora, kalel chamar, pois não corresponde ao uso real do termo nem da Grécia clássica, né, nos séculos 5 e 4 a.C., nem no período helenístico, nem do judaísmo grego, na Septuaginta, né, a famosa tradução do Antigo Testamento para o grego, e nem no Novo Testamento. Esse é um erro etimológico comum, chamado etymological fallacy, ou falácia etimológica. A palavra deve ser entendida pelo uso histórico e literário nos contextos gregos e bíblicos, e não apenas pela decomposição etimológica. Então a gente ficou muito nesse negócio de chamados para fora e acabou não definindo realmente a palavra na sua essência. E isso aí deu muita margem para entendimentos errados. Aristóteles, na Constituição de Atenas 43.3, ele descreve a eclesia como a reunião geral dos cidadãos plenos. A palavra eclesia era usada livremente durante vários séculos antes da era cristã, conforme expliquei anteriormente. O termo aparece 115 vezes no Novo Testamento, onde é sempre traduzido por igreja, exceto em Atos 19:39, onde traduziu-se por assembleia. Mas a gente vai ver também essa situação. A palavra eclesia pode ser traduzida por assembleia de cristãos, comunidade daqueles que confiam em Cristo, assembleia de cristãos reunidos para adorarem um encontro religioso e totalidade dos cristãos dispersos por todo o mundo. O sentido de eclesia, assembleia convocada oficialmente, não simplesmente chamados para fora. Então, assembleia convocada oficialmente. Dito isto, vamos partir para a mensagem. Quem é a igreja na Bíblia, segundo os apóstolos? O apóstolo Paulo nos ensina que a igreja é o corpo. A igreja é o corpo de Cristo e não só membro. Efésios 1:22 ele diz: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. No versículo 23, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Efésios 1, versículos 22 e 23. Também temos aí no versículo 18 de Colossenses 1:18, e ele é a cabeça do corpo, da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. E também, Paulo vai continuar falando lá em Efésios 5:23, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Os cristãos de hoje não se congregam mais, né? Tem muita gente não querendo mais se congregar. Muitos cristãos já não tomam mais a ceia do Senhor, não se importam mais com suas congregações e cultos. Os cristãos de hoje dizem orar em casa e isso basta. Aprender o ensino do diabo. É uma obra maligna que diz: você é igreja e em casa eu sou igreja. E é um ensino errado. É um ensino do diabo, porque não tem na Bíblia. Então a gente precisa ter em mente que isso não está na palavra do Senhor. É um ensino errado. Não, você não é igreja. E eu vou falar disso no final. O certo é que há muitos membros, mas um só corpo, diz Paulo em 1 Coríntios 12:20. Você é um membro do corpo, mas você não é o corpo. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. 1 Coríntios 12:27. A saber que os gentios são cordeiros, membros do mesmo corpo, e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, Efésios 3:6. Você está caminhando perto de um cemitério à meia-noite. A rua está vazia e de repente você dá de cara com um homem sem um pé. Bom, você já está em vantagem e pode sair correndo, né? Sem medo. Mas se você dá de cara com um pé andando sozinho sem um corpo sem um braço, sem um pé, ainda é um corpo.
Mas um braço, um pé, sozinho não é um corpo. Você é membro da igreja, que é o corpo de Cristo, mas você não é a igreja. O seu olho e o seu ouvido, eu posso dizer, eu sou o olho, o seu ouvido. Eu e você e ele não somos a igreja. Nós somos membros do corpo. Eu, você e ele somos membros da igreja, membros do seu corpo. Mas eu, mais você, mais ele não somos a igreja. Nós somos membros do corpo que é a igreja. Então, a mão, o braço e o pé, só eles não são o corpo. Eles são membros do corpo. Entenda isso. Que é o que Paulo está explicando. 1 Coríntios 12, 17. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas você não é a igreja, porque você sozinho não é o corpo. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? 1 Coríntios 12, 19. Então, na Bíblia, para os verdadeiros apóstolos de Jesus Cristo, a igreja é o corpo de Cristo. Jamais uma organização religiosa, até porque isso não tinha. Mas, afinal de contas, quem é a igreja de Jesus Cristo na Bíblia? Dei toda a introdução e não respondi ainda. A revelação da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Vamos lá. Vamos começar com Atos 7:38. E este Moisés quem escreve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nos transmitir. Congregação aí, a palavra grega, o tradutor preferiu traduzir como congregação, mas é a palavra eclesia, a mesma palavra usada por Jesus em Mateus 16. A palavra congregação mesmo é a palavra epsunagoge, que aparece, por exemplo, em Hebreus 10, 25. Inclusive, algumas traduções traduzem como congregar, está errado. Congregar é epsinagou, é o verbo. Aqui aparece o substantivo, né? Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos nos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia, Hebreus 10, 25. Então aqui aparece a palavra epsinagoge, que é congregação. Ele está falando de onde você está se congregando. Congregar, o verbo é epsinagou, reunir-se, congregar. Portanto, a tradução correta de Atos 7,38 é esta que está conforme a King James fiel. E este é o que esteve na igreja no deserto, com o anjo que lhe falou no monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu os oráculos de vida para nos dar, referindo-se a Moisés. A Bíblia textual traduz: este é o que esteve com a igreja no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com nossos pais, quem recebeu oráculos viventes para nos dar. Uma Bíblia mais recente, na Bíblia textual. Como eclesia, traduzido por igreja, é assembleia, também podemos considerar a tradução da Bíblia de Jerusalém, a Bíblia católica, que diz: foi ele quem na assembleia do deserto esteve com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e também com nossos pais. Foi ele quem recebeu palavras de vida para nos transmitir. Nossa pregação, nessa poderosa pregação, o diácono Estevão, e que diz lá em Atos 7,55, né, ele estando cheio do Espírito Santo, temos a revelação de que a igreja, como corpo de Cristo, povo de Deus, começou no Antigo Testamento, correto? Então ela não começou no Novo Testamento, ela vai nascer no Novo Testamento de uma outra forma, com a descida do Espírito Santo, mas a igreja começou lá. Tem diferença no sentido de que no Antigo Testamento se esperava o Messias que viria. No Novo Testamento ele veio. Então a revelação do Espírito Santo completa é que a igreja de Jesus Cristo é formada por todos os santos do Antigo Testamento e todos os santos do Novo Testamento, desde Atos 2 até se cumprir 1 Tessalonicenses 4, 16, 17. Ou, de forma resumida, a igreja são todos os santos do Antigo Testamento e todos os santos do Novo Testamento até Jesus voltar. A igreja não é um prédio de tijolo, madeira ou a casa. A igreja não é uma denominação de 2000 anos. Na verdade, a igreja de Jesus tem mais de 5.000 anos, pois começou no Antigo Testamento. A igreja tem mais de 5.000 anos, como eu disse. A igreja de Jesus não é uma organização religiosa. A igreja de Jesus é um organismo vivo, conforme ensinou o apóstolo Pedro. Nós nos congregamos em organizações e denominações. Vós também, Pedro fala lá em 1 Pedro 2,5, o apóstolo diz: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Tem mais texto bíblico que nos ensina sobre a igreja com santos do Antigo e do Novo Testamento? Sim, claro, né? Naturalmente. O autor de Hebreus, ele faz outra revelação contundente e impactante. Primeiro, ao citar o Salmo 22 de Davi. Ele cita lá, aí tem o texto em hebraico:
Então declararei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. Aqui é um salmo messiânico. Ele substitui a palavra carral, congregação que aparece aí, pela nova palavra ensinada por Jesus. O autor usa lá, dizendo, anunciarei o teu nome a meus irmãos. No meio da igreja cantar-te-ei louvores. Aqui no original, né, é eclesia, igreja ou assembleia, como traduz também a Bíblia Católica Jerusalém. Dizendo, proclamarei teu nome aos meus irmãos. No meio da igreja te cantarei louvores. Aqui traduz a Bíblia textual. O autor sagrado, então, ele começa mostrando lá, também, pegando o texto do Antigo Testamento, ao invés de usar a palavra congregação de Israel, ele usa a palavra igreja, a palavra eclesia, correto? Aí ele vai no capítulo 11, aí ele vai dar uma revelação apoteótica. Nos capítulos 11 e 12, ainda que no original, na época, não tinha capítulo, mas hoje, para nossa referência. Começa falando dos santos do Antigo Testamento. Ele começa falando de Abel, os textos estão aí em grego, e eu apenas coloquei o início da frase para a gente identificar. Pela fé, Abel ofereceu a Deus o maior sacrifício. Depois ele vai para Enoque. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Aí ele vai para Noé e sua família, no versículo 7. Ele vai lá, pela fé, Noé é divinamente avisado. Depois, no versículo 8, ele fala de Abraão, o patriarca de Israel. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu. Aí ele vai para o versículo 11, Sara, matriarca de Israel. Pela fé também, a própria Sara recebeu poder para ser mãe. Aí ele vai para o versículo 20, Isaac. Pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú. No versículo 21, ele fala do Jacó. Pela fé, Jacó, próximo da morte. Ele está citando todos os santos do Antigo Testamento. Ou pelo menos compilando os principais, ali inspirados pelo Espírito Santo. No versículo 22, ele fala do José. Pela fé, José é próximo da morte. Vai seguindo. No versículo 23 e 29, ele vai falar do Moisés. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido. No versículo 31, ele fala de Raabe, a meretriz, que era gentia e se converteu. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída. No 32, ele cita vários, o Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, os profetas. E ele diz, e que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão e de Baraque, de Sansão e de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Foi um resumo que o autor sagrado fez sobre os santos do Antigo Testamento. E depois o autor de Hebreus ele esclarece toda a maravilhosa revelação do Espírito Santo. E todos esses, tendo tido testemunhos pela fé, não alcançaram a promessa. Morreram sem alcançar a promessa. E qual era a promessa? Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, santos do Antigo Testamento, né, que nós estamos falando, sem nós, santos do Novo Testamento, não fôssemos aperfeiçoados, um sem o outro. Hebreus 11, 39 e 40. O autor sagrado se refere aos santos do Antigo Testamento, com o pronome eles, e aos santos do Novo Testamento, com o pronome nós. E depois, no capítulo 12, o autor sagrado de Hebreus ele vai explicar que todos foram e são salvos mediante a aliança de Jesus pelo seu sangue. Aqueles esperando, nós já recebendo. Ele vai lá. No 23, a Universal Assembleia e a Igreja dos Primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, né? Tem o texto sempre em grego aí, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da expressão que fala melhor do que o de Abel, Hebreus 12, 23, 24. E ele continua, né? Universal Assembleia traduz a palavra Panaigoris, que é uma companhia universal, uma reunião em massa, para uma festa alegre e feliz. Aqui se refere aos anjos de Deus. Uma convocação de todo o povo para celebrar alguma festividade pública, como os Jogos Olímpicos e os sacrifícios. A palavra era usada nesse sentido. Os anjos dos céus louvarão o Senhor Jesus com toda a igreja reunida, após ter sido arrebatado aos céus, após se cumprir 1 Tessalonicenses 4, 13 ao 18. Toda a igreja reunida será a reunião dos santos do Antigo Testamento e dos santos do Novo Testamento, que é o que ele está falando aqui. Será a reunião entre um número imenso de anjos e a igreja de Jesus, num culto lindo e inimaginável, maravilhoso, né? Vai ser uma festa incrível ao redor do trono de Deus. Eu já tenho meu ingresso comprado, porque nasci de novo pela graça de Jesus Cristo. E espero que você também já gostaria de encontrar você lá, que você que está assistindo esse vídeo também seja alguém que se converteu ao Senhor Jesus Cristo. Ainda dá tempo. Confesse Jesus Cristo como Senhor e receba o novo nascimento. E permaneça fiel, né? Romanos 10, 9, João 3, versículos 3 e 5.
A igreja dos primogênitos, aí tem a palavra eclesia, né? É a eclesia dos prototocos, primogênito, primeiro filho, aquele que nasceu primeiro, né? Por que dá esse nome? Na antiga aliança, a bênção especial era somente para o primogênito, como o autor citou Esaú, no capítulo 12, versículos 16 e 17. Na nova aliança, todos da igreja são primogênitos, isto é, chamada de a igreja dos primogênitos. Então, isso é um direito para todos aqueles que estão em Cristo. Porque a salvação não é pelo nome da sua igreja, da congregação onde você está. A salvação é através da fé em Jesus Cristo, o sangue de Jesus Cristo. Jesus foi chamado de primogênito, no capítulo 1, versículo 6. Aqui o autor sagrado revela que todos os chamados para a igreja, tanto os santos do Antigo Testamento como todos os santos do Novo Testamento, herdarão o direito de primogenitura, chamados para isso. Todos os santos, os justos, são cordeiros com Cristo, graças a Deus, não é? Porque o que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Romanos 8, 29. Escrito nos céus, como o autor sagrado aí está falando, de Hebreus, escrito no livro da vida do Cordeiro, que irão morar na Nova Jerusalém, conforme promessa de Jesus, em Filipenses 4:3, Apocalipse 3:5, Apocalipse 13:8, 17:8, capítulo 20, versículos 12 e 15, e capítulo 21, versículo 27. Citando aqui um texto dele: nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro, Apocalipse 21, 27. Na antiga aliança, no Antigo Testamento, somente havia um primogênito herdeiro das bênçãos. Todos os primogênitos de Israel eram santificados na época da Páscoa dos judeus e consagrados para servirem na presença de Deus. Mas os levitas serviam no santuário no lugar deles, Números 13, de 11 a 13. Na Assembleia Celestial, todos os salvos redimidos da destruição são primogênitos. Eles são consagrados a Deus e recrutados como seus sacerdotes. Ao contrário de Esaú, que desprezou seu direito de primogenitura, conforme eu falei em Hebreus 12:16. Todos os cristãos que nasceram de novo, agradecidamente compartilham a herança de Jesus, o primogênito, e se unem na adoração da Assembleia Celestial, quer estejam nos céus ou na terra. Hebreus 10, 19 e 25. Claro, parte da igreja que está aqui, né? Então, nós temos parte que está no céu e parte que está aqui. Agora, na aliança do Novo Testamento, todos os cristãos são herdeiros com Cristo e estão em pé de igualdade, pois todos nós somos primogênitos em Jesus Cristo. É tudo em Jesus Cristo. Não haverá mais briga, como a de Esaú e Jacó, pela bênção da primogenitura, graças a Deus. Aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Estes são os espíritos daqueles que morreram no Senhor. Conforme tem em texto, por exemplo, 2 Coríntios 5, 8, 10, Apocalipse 14, 13. Tanto os santos do Antigo Testamento e do período intertestamentário, cuja retidão e fé o próprio Deus deu testemunho, e a gente viu alguns deles aí em Hebreus 11, né? Com fé no Messias que viria. Esse aperfeiçoamento somente foi possível com a vida de Jesus, como ele acabou de falar, né? Por isso, o seio de Abraão, o paraíso, ficava no Hades. Quando Cristo ressuscitou, levou o paraíso para o terceiro céu. E assim, todos os espíritos dos justos foram aperfeiçoados para entrar na glória. Esse versículo e essa situação do Hades eu explico com detalhes num outro vídeo em que fala o que Jesus falou sobre o inferno. Né? Se você se interessa pelo assunto, eu aconselho que você assista. Hoje, quando um cristão nascido de novo morre, seu espírito é aperfeiçoado e ele vai diretamente para a glória. Aperfeiçoado aqui traduz a palavra teliu, palavra grega, o verbo grego. Tornar perfeito, completar até o objetivo proposto. Literalmente é realizar, é consumar. É concluir tudo como Jesus disse em João 19, 28. Está consumado, tetelestai. No Novo Testamento, nós somos salvos e pertencemos à igreja, quando obedecemos a Romanos 10, 9, quando nós confessamos Jesus Cristo como nosso Senhor. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, traduz a Revista Atualizada. A King James Fiel traduz: se confessares com a tua boca o Senhor Jesus e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. A King James Atualizada traduz: se com a tua boca confessares que Jesus é Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. E no Antigo Testamento, como os santos foram salvos para pertencer à mesma igreja? A resposta é da mesma forma que nós, ou seja, através da fé em Jesus Cristo. A diferença é que no Antigo Testamento eles tiveram fé no Messias, no Cristo que ainda estava por vir, estava para vir. E nós cremos no Messias que já veio. Então, por exemplo, ele fala lá de Moisés. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho
da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. A recompensa é essa, fazer parte desse povo maravilhoso que é a igreja, o corpo de Cristo. O exemplo de Abraão. Abraão, vosso pai, exultou para ver o meu dia e viu e alegrou-se. João 8,56, e que foi o próprio Jesus que falou isso. Então, é assim que é a revelação da igreja na Bíblia. Na transfiguração também podemos ver isso. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles. E o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Jesus é a cabeça da igreja. Pedro, Tiago e João representam os santos do Novo Testamento, são apóstolos de Jesus Cristo. Moisés e Elias representam os santos do Antigo Testamento. Moisés, a lei, Elias, os profetas. Como ainda pode ser usada a palavra igreja? Bom, então até aqui a gente faz esse resumo, mostrando para você, nessa revelação, né, no Novo Testamento, de que a igreja são os santos. Aí, quem é a igreja de Jesus Cristo no original da Bíblia? Os santos do Antigo Testamento e os santos do Novo. Então, nós temos uma parte, todos os santos do Antigo Testamento já estão lá no céu, aqueles santos do Novo Testamento que morreram já estão lá também, e ainda tem nós aqui, e ainda aqueles que ainda vão se converter, para formar toda essa igreja. Como ainda pode ser usada a palavra igreja? Esse termo, a igreja de Deus. Por exemplo, nós vemos aqui em Atos 20, 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. A igreja também é a congregação de reuniões, como Paulo fala e orienta, porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu creio, 1 Coríntios 11, 18. A igreja é edificada com os dons espirituais. E Paulo escreve lá em 1 Coríntios 14, 4. O que fala em língua desconhecida edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. A igreja é formada por judeus e gentios, então ela não vamos dizer assim, há mais do que a gente possa imaginar nessa revelação da palavra do Senhor sobre a igreja de Cristo. Não vos torneis causa de tropeço nem para os judeus, nem para os gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. 1 Coríntios 10, 32. A igreja é o grupo que se reúne nas casas. Paulo fala lá, saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais, pela minha vida, expuseram as suas cabeças. O que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai a Epêneto, meu amado, que é as primícias da Acaia em Cristo, Romanos 16, 3, 5. Também vemos a igreja, são todas as congregações de uma cidade. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor deles e nosso. Então, esse é um tema que eu também tenho, falo sobre a vida de um santo, né? Quem são os santos? Aqueles que são santificados em Cristo Jesus. Santo é aquele que é santificado pelo sangue de Jesus Cristo. Aliás, é tudo por Jesus Cristo. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 1, do versículo 1 ao 3. A igreja são todas as igrejas na terra. 1 Coríntios 7, 17. E assim cada um ande como Deus lhe repartiu. Cada um como o Senhor o chamou. É o que eu ordeno em todas as igrejas de Deus. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume nem as igrejas de Deus. 1 Coríntios, o 7, 17 e agora o 11, 16. A igreja são todas as igrejas de cada país, cidade e país. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Atos 5:31. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai, Deus o Pai, e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz tenhais de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 1:1. Observe que o tema agora está sendo intercambiável no Novo Testamento, se referindo às congregações espalhadas em todo canto. Quem é o dono que comprou a igreja? Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei
O pronome aí está oculto, né? O pronome eu, né? Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18, como eu disse, nós vamos gravar um vídeo recente falando sobre isso. Quem edifica a igreja é o próprio Senhor. Né? Se ele deixasse na mão dos homens, é o Senhor Jesus Cristo. E é o próprio Jesus quem vai edificar a sua igreja. Jesus comprou a sua igreja a preço de sangue. Atendei por vós, texto que eu já acabei de ler, e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, o qual ele comprou com o seu próprio sangue. Deus aqui é o Filho, né, que comprou com o próprio sangue. Vamos corrigir os ensinamentos errados aprendidos pelos cristãos por gerações. Primeiro, de que igreja você é? A resposta: eu sou da única, da igreja de Jesus Cristo. Então, só tem uma igreja, a de Jesus Cristo. Então, eu pertenço a ela. Da igreja dos primogênitos justos aperfeiçoados. Eu pertenço a uma igreja que tem mais de 2000 anos. E você? Pode falar para você? A resposta: eu pertenço a uma igreja que tem mais de 5000 anos, formada pelos santos do Antigo Testamento e pelos santos do Novo Testamento. Mas aqui na Terra, eu me congrego na... Aí você se congrega onde? Então você pertence à igreja de Cristo, santos do Antigo e santos do Novo Testamento. Mas você se congrega onde? Na CERD, na IURD, na AD, na IEC, na IB, na IBR, na IASD, na IPP, na IPI, na CI, IPP, enfim, você se congrega nessa denominação. Essa é a questão. Quem é a igreja? São todos os santos do Velho Testamento e todos os santos do Novo Testamento, que nasceram na igreja em Atos 2, até se cumprir 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, quer dizer, quando Jesus voltar. Eu sou a igreja. A resposta: não, você não é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo e você é membro desse corpo, assim como eu. Eu e você e ele somos a igreja. Está certo? Resposta: está totalmente errado. Eu e você, mas eles somos membros do corpo. A igreja é o corpo todo e não só alguns membros. Então, o meu braço, a minha perna e a minha orelha não são o meu corpo todo. Qual é a igreja verdadeira? Resposta: é o corpo de Cristo, formado pelos santos do Antigo Testamento e pelos santos do Novo Testamento. Quer dizer, a igreja é formada pelo próprio Cristo. Qual é o nome da igreja de Cristo? Resposta: o Senhor Jesus não colocou nome na sua igreja. Ela é chamada por Igreja de Deus, Igreja de Cristo, Igreja dos Primogênitos, mas não tem nome de denominação. Esses nomes foram dados pelos homens que jamais fizeram parte dos verdadeiros apóstolos de Cristo, usados para escrever o Novo Testamento. E aqui, na maioria dos países, são obrigados a dar nome também, até para ficar dentro da legislação, né? A gente dá a denominação. Os nomes foram por homens que colocaram e pretendem que esse nome seja aprovado por Cristo, mas não é. A gente não pode fazer disso, a gente quando coloca isso, né, pertence a uma denominação também. Está lá registrada, bonitinha, mas eu não posso falar que ela é a igreja de Cristo. Na verdade, não é. A igreja de Cristo são os santos do Antigo Testamento e os santos do Novo, até ele voltar. Entenderam? É essa a diferença. Mas eu me congrego na... Aí você se congrega onde Deus te chamou, onde você está se congregando. A regra maior e única que vale é a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. E na Palavra de Deus a igreja não tem nenhum nome. E vai continuar assim, porque Cristo não deu nome. E não vai construir outra Bíblia agora, né? Cuidado, Cristo cuida da sua igreja? Sim, como diz a Palavra de Deus, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne. Antes, a alimenta e a sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da sua igreja. Esse é um mistério. Como que está formado? Esse é um mistério que você só vai saber no dia eterno, quando Jesus voltar. Qual foi a última mensagem de Cristo à sua igreja? Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas à igreja. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Apocalipse 22, versículos 16 e 17. Como os santos do Velho Testamento são parte da igreja, e eles já morreram, onde estão agora? Como no seio de Abraão ficava no Hades. É um texto que a gente explica com detalhes nesse vídeo o que Jesus disse sobre o inferno. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Lucas 16, 22. Quando Jesus ressuscitou, ele levou o seio de Abraão para o terceiro céu. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido às regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Efésios 4, 8. Lugar que o apóstolo Paulo foi arrebatado em espírito para conhecer o local onde está hoje.
Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar, segundo Coríntios 12, de 1 ao 4. Os santos do Antigo Testamento, assim como os santos que morrem no Senhor agora, vão para o terceiro céu. Quando Jesus voltar para arrebatar a sua igreja, cumprir a profecia de 1 Tessalonicenses 4, os santos do Antigo Testamento farão parte da igreja dos mortos em Cristo, que vão ressuscitar em primeiro lugar, né, como ele fala lá. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem, que é um eufemismo para a morte, né, os que estão mortos. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor. Isto, nós os vivos, os que ficarmos, até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Paulo ainda estava vivo, por isso que ele escreveu isso, né? Agora ele faz parte dos mortos em Cristo, os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então todos os santos do Antigo Testamento e os santos do Novo Testamento que morreram ressuscitam primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Simples assim, não é? Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. 1 Tessalonicenses 4, 14 e 18. Aquele que diz que é cristão, mas não se congrega, faz parte da igreja que será arrebatada? Não, conforme a própria palavra, né? Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia, Hebreus 10, 25, onde eu expliquei a palavra, né? Original ali, epsinagoge. O autor de Hebreus alerta que não é para deixar de se congregar, quanto mais vemos que a volta de Jesus está perto. Seria incoerência uma pessoa que não se congrega com poucos ser arrebatada para se congregar com milhões, até porque se não se sente bem com uma parte da igreja, imagina com ela toda. Todos os cristãos que se congregam serão arrebatados pelo fato de estarem se congregando? Não, conforme também a palavra de Deus diz. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, se você não estiver em paz e santificado, né, tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus e que de nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. E ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura, que nós explicamos já anteriormente. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Hebreus 12, do 14 a 17. O autor de Hebreus é explícito e direto ao afirmar que, sem ter paz com todas as pessoas, perdoando e pedindo perdão, e sem santificação, vida santa e não mundana, pagã, idólatra, nenhuma pessoa verá o Senhor na sua volta. Até lá, o que deve obedecer a igreja de Jesus? A última ordem que ele deu. Fazer discípulos. Foi a última ordem. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Mateus 28, 19, 20. Viver como discípulos é o discipulado. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Atos 2, 42. Os discípulos vivem aguardando Jesus voltar. Quem está esperando Jesus voltar? Afinal, já faz tanto tempo. E obedece à palavra dele. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se um homem partindo para fora da terra deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos, e a cada um a sua obra, e mandasse o porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo de improviso não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo-as a todos, vigiai. E assim, Marcos 13, 33, 37, com as palavras do meu Senhor Jesus Cristo, eu encerro este vídeo. Eu sou o pastor Alberto Rodrigues. Se você não fez, se inscreva no meu canal, nos ajude. Nos ajude também aí deixando o seu gostei e compartilhe com outras pessoas para edificação. Portanto, Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.